Estamos aqui, Senhor, mais uma vez nessa noite, para buscar a Tua presença. Temos orado, já cantamos, glorificamos o nome do Senhor. E agora, meu Deus, nós queremos pedir que a Tua graça e a misericórdia do Senhor, Teu Espírito Santo, se manifeste sobre as nossas vidas. Que o nosso coração, ó Deus, possa se abrir para ouvir a Tua palavra e para receber e colocar em prática em nossas vidas. Meu Deus, abençoa, Senhor, poderosamente a vida de cada um que aqui está. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, ó Deus. Perdoa as nossas falhas. Eu sei, meu Deus, que de mim mesmo nada tenho para falar para ninguém. Mas a direção desta palavra vem do Teu Espírito Santo. E sobre a vida de cada pessoa que aqui está da mesma forma, Deus. Que eles possam abrir os seus corações diante do Senhor e assim ouvir a Tua palavra e receber em nome de Jesus. Que assim seja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. E todos digam amém. Amém. Graças a Deus. Vamos aproveitar enquanto estão em pé. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. Aliás, 2 Coríntios. Louvado seja o nome do Senhor, que é digno de glória, de honra e de louvor. Segundo Coríntios, capítulo 4. E o versículo 13, que diz assim a palavra de Deus. Todos encontraram, amém? Amém. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso também falamos. Vou repetir novamente. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso eu falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Aqui está falando diretamente, irmãos, sobre os apóstolos que estavam falando. Ele fala da seguinte forma: temos, portanto, o mesmo espírito de fé que tiveram as pessoas, os apóstolos, discípulos, como está escrito: cri, por isso eu falei. Nós cremos, também por isso falamos. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. A palavra de Deus, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é recheada de promessas para as nossas vidas. Promessas maravilhosas. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Que o Senhor Jesus veio para libertar os cativos. Que o Senhor Jesus veio para fortalecer os fracos, para dar vida aos oprimidos. A palavra de Deus é cheia de milagres, de bênçãos, de promessas maravilhosas. Mas muitas vezes as pessoas acabam que tendo os ensinamentos do Senhor Jesus ou da Bíblia Sagrada como se fosse uma história, um livro de história. Como se é contado nos livros didáticos das escolas, né? Que conta a história, como foi a fundação, como foi o começo do Brasil, quem foram as pessoas que aqui começaram, as primeiras pessoas. Então muitas pessoas têm a Bíblia Sagrada como se fosse um livro de história, que contam o passado dos apóstolos, dos profetas, do início da criação do homem e da mulher, como que foi criado o mundo, dos profetas, e aí depois dos discípulos de Jesus, enfim, dos milagres que Jesus fez, das grandes maravilhas que Jesus fez. Apenas isso, um livro de história que está no passado, que a pessoa até pode acreditar que aconteceu, a pessoa pode até crer que aconteceu realmente, mas que está no passado. Mas a palavra de Deus, irmãos, é clara às nossas vidas. E aí o Senhor Jesus diz: vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, coloca as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E aí ele continua dizendo: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. E os séculos não se findaram, não acabou, nada terminou, nada se encerrou ainda.
Portanto, essa promessa é válida para nós no dia de hoje. Os mesmos sinais, está escrito na palavra de Deus, se não me engano, Hebreus 13:8, acho que fala, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os mesmos sinais e maravilhas e prodígios que o Senhor Jesus operou no passado, Ele tem o mesmo poder para operar em nosso meio no dia de hoje. A promessa não se diz a respeito somente àquelas pessoas do passado. Seria injusto da parte de Deus se só Ele operou o milagre naquele tempo e no nosso tempo não. Ele continua sendo o mesmo. A única diferença é que hoje nós não podemos ver Jesus, porque Ele está em espírito em nosso meio. A Bíblia diz que Ele foi à cruz do Calvário, Ele carregou a cruz, foi até a cruz, foi crucificado e lá Ele morreu. Mas diz a palavra que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele subiu ao céu e diz a Bíblia que está à direita de Deus Pai. E o Espírito Santo, Ele diz, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Espírito Consolador, que ficará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que quer dizer? Esse Espírito Santo, que é o Senhor que opera hoje, é o mesmo Deus, o mesmo poder do Pai, Filho e Espírito Santo, é um Deus só, com o mesmo poder. Então, o Senhor opera em nosso meio, o Senhor está em nosso meio nessa noite. E essa deve ser a nossa fé, acreditar e exercitar essa fé. Todo homem, toda mulher, todo ser humano tem dentro de si fé. Mas a diferença para receber os milagres de Deus é exercitar essa fé. E colocar essa fé da maneira certa, da maneira correta, para que as promessas escritas neste livro venham acontecer na sua, na minha, na nossa vida. Essa é a diferença. E nesta semana nós estaremos então fazendo essa campanha, será 3 dias de campanha. Será na quarta, na quinta, aqui na igreja da Rondinha, e na sexta-feira o encerramento todos juntos. A palavra diz também no livro de Salmos, se não me engano 133, é isso que diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Deus opera quando nós nos unimos. E isso você vai encontrar no livro de Atos também, no início, no capítulo 2 de Atos, que Deus operava sinais e maravilhas por meio dos discípulos e dos apóstolos. Mas a Bíblia diz que eles estavam reunidos, unidos, numa só fé, numa só comunhão, e Deus manifestava a sua graça, e grandes sinais e maravilhas aconteciam. Não será diferente e não deve ser diferente em nossos dias. Hoje é tempo de buscarmos a Deus. Hoje é tempo de colocarmos a nossa fé em ação. Hoje é tempo de exercitarmos a nossa fé e de buscarmos as promessas de Deus. Não deixar passar em vão o sacrifício de Jesus. Porque no sacrifício, naquela cruz, Ele conquistou as maravilhas para a nossa vida. Ele novamente abriu o caminho para que o homem tivesse novamente acesso até as promessas de Deus, até as bênçãos de Deus. Então, que o sacrifício de Jesus não seja em vão para as nossas vidas. Porque quando nós não buscamos o que está prometido para nós, quando nós não tomamos posse dessas bênçãos sobre nossas vidas, nós deixamos passar para a nossa vida o sacrifício de Jesus em vão naquela cruz. E nós temos que buscar o que o Senhor tem nos prometido. Amém, irmãos? Amém. E conta-se uma história. Conta-se uma história de uma mulher assim muito simples, que foi o caso verdadeiro que aconteceu. Essa mulher muito simples, muitos anos atrás, ela trabalhava na casa de uma família bem rica, uma família que tinha muitas posses, e um certo tempo aquela família deram para aquela mulher um tema de posse, um documento de posse de uma herança. Só que aquela mulher, ela não entendeu o que era aquele documento. Ela achou muito bonito e tudo, colocou em um quadro e disse que colocou na parede para bonito, para lembrança que ela tinha ganhado
dos seus patrões que tinham por ela grande estima. E os anos se passaram. E um dia chegou na casa daquela mulher, uma certa pessoa, e olhando aquele quadro, disse: mas isso aqui é um termo de posse. Através desse documento você tem direito de uma grande herança. E aquela mulher nunca sabia que ela, através daquele tema, daquele documento, ela poderia reedificar para a vida dela aquela herança. E aí eles foram buscar por aquele documento, e aquela mulher ainda deu tempo de receber aquela herança. Creio que aquela família não tinha herdeiros e por isso deixou essa posse para esta mulher. Mas ela apenas achou bonito, colocou e deixou lá. Assim muitas vezes, irmãos, acontece nas nossas vidas. O sacrifício de Jesus é tão glorioso para as nossas vidas, que nos dá direito a receber muitas coisas, muitas bênçãos para a nossa vida. Mas nós não podemos deixar como se fosse apenas uma história que aconteceu. Nós precisamos buscar, nós precisamos clamar, nós precisamos buscar a presença do Senhor. E esse sacrifício será válido em nossa vida. E acontecerá os sinais e maravilhas dita nessa palavra. Amém, irmãos? Amém. Por que nós estamos falando isso? Porque nós devemos, irmãos, aproveitar a oportunidade, como está escrito nesse convite que nós estamos fazendo, e participar dessa campanha. Se não pudermos participar os 3 dias, pelo menos na sexta-feira, vá lá orar, vá lá buscar conosco, vá lá, não importa a religião, não importa que igreja que você pertence, vamos buscar todos juntos, porque nós estaremos buscando de Cristo, da palavra do Senhor. E eu tenho certeza que grandes maravilhas vão acontecer. Você precisa receber algo na tua vida. Você conhece alguém ou você tem alguém na família que precisa de algo que talvez o médico não está dando solução, talvez não está recebendo a resposta. É um tempo, é o momento de nós buscarmos a resposta do Senhor. Experimenta fazer a campanha, experimenta exercitar a tua fé, e você vai descobrir quão maravilhosas são as promessas do Senhor para a nossa vida. Agora eu quero que você leia, ainda para nós terminar aqui, irmãos, o livro de Romanos, capítulo 10 e versículo 17. Glória a Deus. Romanos capítulo 10 e versículo 17. Todos encontraram, amém? Amém, irmãos? Amém. Eu vou ler aqui, quero que uma outra pessoa repita lá também na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou começar a ler igual eu li ontem lá na Rondinha. Desde o versículo 13 em diante, que diz assim: essa é a palavra de Deus, irmãos, para as nossas vidas. É a palavra do Senhor. Então, vamos dar crédito a ela. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como virão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam, a paz dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E o versículo 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quero que alguém aí, ou qualquer pessoa, repita novamente o 17. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Amém, irmãos? Por isso que nós pregamos. Por isso que sempre falamos, essa porta está aberta para pregar a palavra de Deus, para levar o Evangelho. Porque aqui deixa bem claro, nós só alcançamos, a nossa fé vai ser exercitada, a nossa fé vai se mover, se for ouvindo essa palavra. Está bem claro, não tem outra forma, é ouvindo essa palavra.
As promessas do Senhor é para todo o mundo, para todas as pessoas. Não existe diferença. O Senhor diz, Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão grande, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí você vê, a princípio Deus amou todo mundo, mas aí é uma vírgula e diz assim, para que todo aquele que nele crê. O amor de Deus é por todos, mas nós precisamos crer, precisamos exercitar a nossa fé. E para exercitar a nossa fé, como este versículo diz, é ouvindo a palavra de Deus, é através da palavra de Deus. A promessa é para todos. As pessoas podem até pensar, mas será que é só lá na igreja quadrangular, ou na igreja, citar o nome de qualquer igreja, só lá que acontece milagres? É no lugar onde que se lê essa palavra, aonde que se ensina essa palavra, aonde que se ouve essa palavra. Esta é a forma de exercitar a nossa fé, para que Deus manifeste a sua glória em nossa vida, para que os milagres, as maravilhas, os mesmos sinais que o Senhor operou lá no passado, são para nós, porque Ele não amou mais aqueles do que a nós. Ele ama todos de uma maneira igual. Amém, irmãos? Amém. Então vamos aproveitar essa oportunidade de buscar a presença de Deus. Estarmos nos reunidos e numa só fé, vamos exercitar a nossa fé, ouvindo a palavra de Deus. É através dessa palavra. Não é através da igreja do Evangelho Quadrangular, através da igreja evangélica, ou através de qualquer outra igreja que nós vamos ser salvos. Não, nós vamos receber as bênçãos de Deus através desta palavra. Glória a Deus. Exercitando esta palavra, colocando em prática, em ação na nossa vida. Pode ter a certeza que a diferença é esta. Amém, irmãos? Amém. A Bíblia diz que quando Jesus estava lá no caminho do Gólgota, daí ele foi até um lugar chamado Jardim do Getsemane. Foi naquele lugar lá para orar. Junto com ele levou 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Levou os 3 junto com ele. Eu creio que certo eles eram mais de oração, porque ontem ainda nós falamos lá na rondinha, irmãos, não é por nós orar, por nós que nós vamos ser salvos. Quando nós oramos, irmãos, quando nós jejuamos, quando nós nos chegamos mais perto de Deus. E quanto mais nós orar, mais perto de Deus nós chegamos. Oh, glória a Deus. E aí, quem vai manifestar, quem vai salvar, quem vai curar, quem vai libertar, é através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Mas para isso, nós temos que nos achegar perante Deus. E quando nós nos chegamos perante Deus, quanto mais nós buscar, mais nós chegar, mais Ele vai nos chegar a nós. Amém? Ele está de braços abertos. Ele já fez a sua parte. Mas nós precisamos fazer a nossa, que é se chegar a Ele. E aí então, quando ele foi naquele lugar para orar, eu creio, como eu disse, esses 3 discípulos deveriam estar mais próximos dele, sempre mais junto, e ele levou esses 3 discípulos junto com ele. E a Bíblia diz que ele foi como é que é? 2 tiros de pedra, é isso? Como é que fala lá? Uns metros para frente. É como se você atira uma pedra, por exemplo, com uma seta, quantos metros ela vai, e diz a Bíblia que foi mais ou menos isso, que Jesus foi para a frente deles, se deixou eles no local e foi orar. E diz que Jesus orou, estava orando. E Jesus se angustiou tanto, diz a palavra do Senhor, que o seu suor se tornou em gotas de sangue. E se você pesquisar e ver o que a medicina fala sobre isso, isso pode acontecer raramente. Pode acontecer entre milhares de pessoas, pode acontecer. Mas é no último estágio de estresse que uma pessoa possa estar. Pode ocorrer de o suor começar a virar a sair pelos poros, o sangue dar um derrame, por causa do estresse que a pessoa se encontra. Então aí você pode ver que Jesus estava num auge de estresse muito grande, uma angústia que tomou conta de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus voltou aonde que estavam os seus discípulos e os encontrou dormindo. Eles estavam dormindo. Jesus o acordou eles e disse: vigiem comigo, vocês não podem vigiar nem uma hora comigo. E voltou novamente a orar.
Ele queria que eles estivessem lá também, orando, ali, naquele momento onde eles estavam. Aí você pode notar que Jesus foi abandonado pelos seus melhores amigos, pelos seus discípulos, aqueles que estavam sempre junto com eles. Porque o fato de Jesus levar eles, eu creio que eles eram os 3 que estavam sempre mais perto de Jesus. Mas ali eles dormiram, não vigiaram junto com Jesus. Jesus foi abandonado por todos os seus amigos, por todos, não tinha ninguém com ele. E aí a Bíblia diz que ele ora ao Pai. Ele diz a seguinte frase: Senhor, se possível, Pai, passa de mim este cálice. Ele sabia a angústia que ele estava passando e o que ele ia passar. Se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E tudo aconteceu. Jesus foi para a cruz, foi para o Calvário, sofreu. E agora a pergunta que eu pergunto para vocês nessa noite: será que o Pai, era a vontade do Pai que Jesus sofresse todo aquele sofrimento, toda aquela angústia? Era da vontade do Pai, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim ou não? Sim e não. Não era. Claro que não. Mas então por que o Pai permitiu? Por quê? Por que, Milena? Que o Pai permitiu? Porque só assim a gente poderia ser salvo. Aleluia. Por que o Pai permitiu, Sandra? A salvação. Por amor a nós. Porque era a única forma. Qualquer outro homem poderia sofrer todo aquele sofrimento, derramar o sangue e tudo. Mas não adiantaria nada, porque não era perfeito. Só o sangue de Jesus era perfeito. A Bíblia diz que Jesus tinha dor, sofrimento, fome, angústia, como qualquer outro homem, porque ele nasceu no corpo humano. Mas a diferença de Jesus para todos nós e para toda a humanidade é que Jesus não tinha pecado. Aleluia. Então o único sacrifício perfeito era o de Jesus. Não era a vontade do Pai que Jesus sofresse, que Jesus passasse por tudo aquilo. Mas era por amor a nós. Por amor aos outros filhos, rebeldes, pecadores e tudo mais. Por amor, Ele entregou o seu Filho que era perfeito. Mas por isso, irmãos, nós temos que valorizar o sacrifício de Jesus nas nossas vidas. Antigamente, quando chegava essa época, eu chorava muito. Eu ficava às vezes até com raiva. Por que aqueles soldados fizeram isso com Jesus? Mas hoje eu vejo, era o imenso amor do Senhor. O imenso amor do Senhor. E é isso que nós temos que fazer, voltar o nosso coração para o Senhor, ouvir esta palavra e colocar em prática na nossa vida, porque assim o sacrifício de Jesus será válido em nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Então, tudo está pronto, tudo está feito. Cabe só a nós exercitar a nossa fé e acreditar no Senhor, que é digno de glória e de honra. Eu quero que o irmão Roberto abra sua Bíblia, Efésios 2:8, e leia para nós, em nome de Jesus. Capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Amém, irmãos? Amém. Nós somos salvos pela graça do Senhor. Nós não somos salvos por mérito nosso, como eu disse no início, o nosso jejum, a nossa oração, a nossa vida à igreja. Tudo isso é importante para que nós venhamos fortalecer o nosso espírito. Quando nós jejuamos, meu irmão, não é porque nós vamos jejuar que nós vamos ser salvos pelo jejum. Quando nós jejuamos, nós estamos fortalecendo o nosso espírito. Mas a salvação, ela vem pela graça, dada por Jesus, por intermédio da nossa fé. Nós temos que exercitar a nossa fé, para que todas essas coisas se cumpram na nossa vida, para que as promessas nessa palavra se cumpram em nossa vida. Simplesmente isso, exercitar a nossa fé e colocar a nossa fé da maneira certa, como a palavra nos ensina. Pode ter certeza
que tudo vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe nessa noite grandemente. Eu vou já passar a palavra para o pastor, que deverá estar orando por todos.